Boa noite, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos iniciando mais um programa Semeando a Palavra e o tema do nosso programa hoje é a importância da Santa Missa. Já quero começar esse programa pedindo aí desculpas a vocês, ouvintes, devido ao sacerdote que iria fazer o programa conosco hoje, mas devido a um conflito de agenda, não foi possível ele estar aqui no programa Semeando a Palavra. Mas com certeza a gente vai estar programando um novo programa com o sacerdote para ele falar mais a respeito da importância da Santa Missa. A Santa Missa é um assunto abrangente, não é um assunto que se fala num programa só, numa conversa só. A Santa Missa ela nos dá vários caminhos para entendê-lo. São tantas riquezas, são tantas coisas lindas que há na Santa Missa, que precisa de vários programas para poder colocar aqui um pouco do que a Santa Missa quer nos falar, representa para nós. Então, eu quero dizer aos meus irmãos, que estão assistindo o programa, Semeando a Palavra, que não vai faltar oportunidade. Foi um conflito de agenda e não foi possível, mas nós vamos falar sim da importância da Santa Missa. O que a missa significa para nós, qual a importância da missa para nós. Mas antes disso, nós temos que fazer igual Jesus fez, igual Jesus disse, Nada podeis fazer sem mim. Nós vamos iniciar o programa já rezando, fazendo uma oração. Mas antes disso eu quero pedir a todos os nossos seguidores, ouvintes, que estão ouvindo o programa, vai compartilhando o nosso programa, Semeando a Palavra com seus contatos, com seus amigos. Seja você também um semeador da palavra, seja você também esse discípulo, esse missionário que leva a boa nova, seja aquele que leva a boa nova. Só de compartilhar, você já está semeando, você já está talvez levando a palavra no coração de um amigo. Quantas vezes a gente encontra na rua e a pessoa fala: nossa, eu assisti seu programa ontem, foi maravilhoso, foi bonito, tocou em mim. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante. Então seja você também um semeador da palavra de Deus. Vamos iniciar o programa com uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abençoe, que nos dê discernimento da palavra de Deus. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus toque no meu irmão que está assistindo esse programa, que está tirando esse momento, esse tempo, para ouvir a palavra de Deus, que o seu coração seja tocado, que haja uma transformação, que haja cura, que haja libertação, que haja um novo segmento de vida, que haja um novo direcionamento da sua vida através da palavra, através da orientação. Assim como Jesus dizia: quando orardes, rezardes assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a intercessão de nossa mãe, porque não dá, Sem ela não dá para caminhar. Nós pedimos a intercessão dela a todos os irmãos que estão assistindo esse programa, que Nossa Senhora interceda pela sua vida, interceda pela a sua necessidade, aquilo que você está pedindo neste momento, que ela não deixe faltar o vinho, Nossa Senhora é aquela que está atenta aos detalhes da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que tem uma intenção, tem um pedido de oração, você pode estar enviando o seu pedido de oração para a nossa página do programa
E a gente vai estar levando esse pedido de oração ao nosso grupo de adoração Divina Misericórdia. E a página do programa é p.semeandoapalavra@yahoo.com.br. Vai deixando aí o seu pedido de oração. No final também a gente vai fazer uma oração sobre esses pedidos. Então, vamos lá ao tema do nosso programa, a importância da Santa Missa. Vamos pegar a palavra de Deus. Mas antes de ler a palavra de Deus, fazer uma pequena reflexão. Como tem sido a sua missa? Como que você tem participado da missa? Quais são as graças que você tem obtido através da missa? Quantas missas existem? A missa para você tem sido mecânica? A missa para você tem sido obrigatório? A missa para você tem sido algo assim, preceito? Vai lá, cumpre um preceito, fiz a minha parte, fui na missa hoje, já fiz minha parte, e depois só no outro domingo. A missa não é bem por aí, não. Nós temos que entender a importância, o valor da Santa Missa, o que acontece na Santa Missa. Eu não tenho medo em dizer que muitos católicos vão à missa, mas não entendem a missa. Eis aqui um, né? Eu era um desses. Ia à Santa Missa, mas não entendia. Às vezes entrava vazio, saía do mesmo jeito, porque não entendia o que acontecia. Mas até que um dia, nesse chamado de Deus, nessa caminhada cristã, nessa conversão, eu comecei a estudar a igreja, os santos, a palavra, e comecei a estudar a Santa Missa. Aí eu comecei a descobrir a riqueza que é a Santa Missa. O quão bom ela faz na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada cristã. Não deixe de ir à missa. Se você, irmão ou irmã, faz muito tempo que não vai à Santa Missa, comece a ir. Comece a ir. É o banquete da salvação, a Santa Missa. Vamos pegar a nossa palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo vai dizer assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais da morte do Senhor, até que venha. Aqui está a Santa Missa. Este é o mistério da Santa Missa. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício de Cristo por nós. Acontece novamente na Santa Missa. É o mesmo Calvário que Jesus passou. A igreja nos diz o quê? Que é uma atualização. É o único Calvário. Não é o outro Calvário. Não é a outra missa, mas é a missa. Às vezes temos que tomar cuidado com os títulos, de missas. Missas de cura das cabeças, missas de cura e libertação. Toda missa é cura. Toda missa tem libertação. Toda missa é o mesmo valor. Mas qual é o centro da nossa vida, da nossa missa? É Jesus Eucarístico. Tudo está em torno de Jesus, tudo está em torno da Eucaristia. Eis, quando o padre acaba de consagrar, aquela parte da Eucaristia,
o que ele diz? Eis o mistério da fé. É esse mistério em que precisamos mergulhar. É esse mistério da fé que precisamos entender. Eis o mistério da fé. Ali Jesus, ele se entrega por nós novamente ao Pai. Ele é oferecido em sacrifício ao Pai. Nós temos que participar da missa oferecendo o nosso sacrifício, oferecendo as nossas dores, assim como Jesus se ofereceu, assim como Jesus foi oferecido ao Pai através para nos salvar. E como que se faz isso? Pegando às vezes as dificuldades da nossa vida, as tribulações da nossa vida, as dores que sentimos, doenças. E quando estivermos na Santa Missa, pegar tudo isso e oferecer em sacrifício a Deus, naquele momento da consagração. No momento em que o sacerdote eleva a Eucaristia, eleva Jesus ao Pai, é neste momento que nós devemos entregar os nossos problemas, é ali que nós devemos nos entregar como sacrifício a Deus Pai. Assim como Cristo fez por nós. Mas muitas vezes a gente vai à missa mecanicamente. Muitas vezes nós estamos dentro da celebração, na assembleia, mas a gente não está ali, o corpo está ali, mas a cabeça está em outro lugar. A missa dura o quê? 1 hora e pouquinho. Essa 1 hora tem que ser fervorosamente para Deus. Nós temos que estar atentos ao que o sacerdote está dizendo. Nós temos que estar atentos à liturgia, à palavra. O que a liturgia daquele dia está dizendo? O tempo em que a igreja está vivendo. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. E é interessante porque o sacerdote, ele impersona Cristo. Ou seja, já não é mais sacerdote. A partir do momento que inicia a celebração da Santa Missa, já não é mais sacerdote, é Cristo que está falando através do sacerdote. Muitos não entendem isso às vezes, muitos não compreendem isso, mas é o próprio Jesus falando através do sacerdote para nós. E como que está o nosso coração? De que forma que nós estamos aí vivendo a Santa Missa? Nos entregamos de coração? Praticamos aquilo que ouvimos na missa no nosso dia a dia? Porque a missa é isso. Às vezes perguntam para mim assim, mas por que lá na missa não explica essas coisas, tipo o batismo, um tema, por exemplo, né? Vamos falar dos sacramentos. Por que o padre não fala da missa? Não, porque a missa é um rito. É o sacrifício vivo de Deus, de Jesus a Deus, para nós. Então, precisamos nos entregar, ouvir, nos abastecer. A Santa Missa é para isso, é momento de pedir perdão a Deus, comungar do corpo, sangue de Jesus Cristo, ouvir a palavra, ouvir o que Deus está falando para nós, e depois no outro dia, na hora que a gente sair da Santa Missa, praticar aquilo que ouviu. Mas que Jesus não fica conosco somente ali, dentro da missa, dentro da igreja, no momento da comunhão, mas que Jesus fica conosco o tempo todo. É prática, é experiência. Temos que fazer experiência, é isso que eu falo, fazer experiência de Deus em nossa vida. Conversar com Deus, Deus habita em nós. Eu sempre digo isso nas minhas pregações, dentro de nós mora um Deus. Mora o Pai, mora o Filho, o Espírito Santo, Deus está dentro de nós. E temos uma mãe, a Virgem Maria. Por que muitas vezes reclamamos, temos medo, não confiamos? Aí me vem essa pergunta no meu coração, como que está sendo a nossa Santa Missa? Como que está sendo a sua missa, meu irmão? A missa tem te ajudado?
Como que estão seus pensamentos dentro da Santa Missa? É isso que precisamos entender. Igual fala, eis o mistério da fé. Fazer isto em memória de mim. Voltando um pouquinho aqui. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Olha que coisa maravilhosa. Jesus anunciou essa palavra. Esse anúncio foi na onde? Na Santa Ceia. A última ceia de Jesus com os discípulos. Ali ele estava instituindo o quê? A ceia, a Eucaristia. É a instituição da Eucaristia, do seu corpo, do seu sangue. Por isso que ele fala ali para os discípulos. Na verdade, Jesus ele dá uma ordem, né? Fazer isso em memória de mim. É uma atualização. Não é uma memória de lembrar. Fazer isso como uma simbologia. Olha, se vocês estiverem fazendo isso, vocês estão fazendo uma simbologia daquilo que eu fiz. Não. É uma atualização. É o Calvário que acontece novamente. É a mesma missa que acontece novamente. Através do sacerdote que impersona Cristo, ou seja, o próprio Cristo. Eis o mistério da fé. É assim que nós temos que olhar. Nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que sair do mecanismo, da coisa mecânica. Mas sentir a palavra de Deus, sentir a presença de Deus, comungar Jesus de coração limpo, perdoar quem tem que tiver de perdoar, mas estar de coração limpo no momento da consagração e acreditar que naquele momento do ato penitencial você é perdoado. Dos pecados leves, claro. Há pecados que tem que se confessar com o sacerdote. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, todas as vezes que comungamos, geralmente em duas espécies, né? O corpo e o sangue. Que já não é vinho mais, porque naquele momento da consagração, que o sacerdote faz a consagração da Eucaristia, ali se chama transubstanciação. O pão já não é pão mais, é corpo. O vinho já não é vinho mais, é sangue. É corpo e sangue de Jesus Cristo. E vivo, ressuscitado no meio de nós. E vem pelas mãos do sacerdote. Olha que coisa linda, que é o papel do sacerdote, que é a função do sacerdote. Jesus vem até nós pelas mãos do sacerdote, através da consagração da Santa Eucaristia. É o Senhor. Eis o mistério da fé. Quantas coisas que precisamos entender. Precisamos mergulhar neste mistério. Que coisa linda que é a Santa Missa. Jesus, ele se dá ou nos dá num pedaço de pão. Um alimento para a nossa alma. Nós, católicos, podemos dizer que a gente vê um milagre acontecer em toda a missa. Jesus sendo transformado novamente ali na nossa frente, aquele pão sendo transformado no corpo, na carne de Jesus Cristo. Aquele vinho sendo transformado no sangue de Jesus Cristo. É um milagre. E é Jesus. Podemos chegar lá no nosso trabalho, na nossa família, com nossos amigos e falar assim: ontem eu vi um milagre acontecer. Onde? Lá na Santa Missa. No momento em que o sacerdote consagrou a Eucaristia, eu vi Jesus. Olha que milagre. Olha que riqueza. Uma vez eu li num livro, é até interessante como que poderia ser representado. Não representado, para entender a Santa Missa. Dizia-se assim
um certo trecho do livro que eu estava lendo, que falava sobre a Santa Missa. Certa vez, tinha uma pedra no caminho. E todos que passavam nesse caminho, chutavam essa pedra. Então essa pedra, ora ela ia para trás, ora ela ia para frente, até que um dia, alguém, por curiosidade, foi lá e pegou essa pedra no meio do caminho. E ela estava toda empoeirada. Aí essa pessoa foi lá, limpou essa pedra, tirou a poeira da pedra. Aí sabe o que ele descobriu? Um grande tesouro. Ele descobriu que aquela pedra que estava ali no caminho, que todo mundo chutava e não dava importância, era um tesouro, era uma joia. Só que ela estava empoeirada. Então, pelo fato dela estar empoeirada, ninguém dava importância. É assim que a gente pode entender um pouquinho do que é a missa. Mas isso não quer dizer que a missa está empoeirada. Não. São os nossos olhos que estão empoeirados. São os nossos olhos que precisa cair a poeira que está em nossos olhos para descobrir o tesouro que é a Santa Missa. Talvez a Santa Missa para você até hoje, meu irmão, minha irmã, tenha sido essa pedra que todo mundo tem chutado e não tem percebido a joia que é. Que lindo isso, né? Eu vi isso num livro. Eu achei muito lindo da forma que foi tratado, né? Então a missa não é aquela coisa rotineira, não é aquela coisa monótona, não é um blá blá blá. É Deus falando. E a missa, irmãos e irmãs, ela é bênção do início ao fim. Do início ao fim, ela é bênção. Procura conhecer a missa. Procura conhecer a missa passo a passo, cada gesto. Então a Santa Missa ela é estruturada em 4 momentos. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, bênçãos e ritos finais. Nos ritos iniciais, todos os irmãos são acolhidos. É o momento em que pedimos perdão para Deus. No momento daquele acolhimento, nós traçamos sobre nós o sinal da Santa Cruz, a Santíssima Trindade. O sacerdote fala, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ali a Santíssima Trindade é traçada sobre nós. Já não é mais o sacerdote que está falando, mas é Cristo que fala nele. Que logo em seguida, no ato penitencial, é onde nós temos a chance e a oportunidade de nos limpar, de fazer uma reflexão da nossa vida, de pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos comodismos. Olha a riqueza que a missa traz para nós aí. Muitas vezes, passamos despercebido. Muitas vezes o sacerdote está lá, no ato penitencial, e a pessoa está distraída, olhando para outro canto, olhando para outro lado, e a missa correndo. Graças e bênçãos estão acontecendo naquele momento, mas a pessoa está perdendo a graça, está perdendo aquele momento. O momento de se perdoar, de pedir perdão, de se limpar. Porque precisamos limpar o coração, porque daqui a pouco nós vamos comungar a Eucaristia. Olha como que é o preparo da Santa Missa, é todo um preparo. É um preparo para o banquete. É um banquete, a Santa Missa é um banquete. É um alimento. Na nossa casa, antes do alimento, nós temos que nos preparar, tomar um banho, se lavar, se limpar, né? Para na hora que chegar lá na mesa, para a gente, né, tomar daquela refeição, estar limpos, as mãos limpas. Assim é a Santa Missa também. É algo maravilhoso. Dentro ainda dos ritos iniciais está o oferecimento, né, que é a oração da coleta. É nesse momento em que pedimos, que se faz o pedido a Deus de uma necessidade, de uma graça que precisa ser alcançada.
É ali que pedimos, tudo isso ainda no rito inicial. Preparando o coração, preparando a nossa mente, preparando o nosso corpo. Pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. E depois que traçamos o sinal da cruz, pedimos perdão, vem um momento do glória, né? Glorificamos a Deus pelo pecado perdoado. E depois que pedimos perdão a Deus e glorificamos a Deus pelo pecado perdoado, glorificamos a Deus por Ele ser o nosso Pai, por ser o nosso Deus, aí sim estamos prontos a pedir algo, né? Que é o momento das intenções. Aí partimos, dentro da celebração, partimos para o segundo momento, que seria a liturgia da palavra, aonde vai ser feitas as leituras, primeira leitura, segunda leitura, salmo. Resumindo, nas leituras é Deus falando conosco, é Deus presente na palavra. Olha só, olha a riqueza que é a missa. É Deus, é Jesus Cristo vivo ali na palavra, presente na palavra, falando conosco. Geralmente, a primeira leitura ela é tirada do Antigo Testamento, né, onde Deus já anunciava ao povo sobre Jesus Cristo, daquilo que ia acontecer. E termina muitas vezes com o Evangelho, que já é o próprio Jesus falando. Olha que coisa linda. Olha Deus falando conosco através da sua palavra na Santa Missa. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Talvez a missa para você, irmão e irmã, tenha sido algo mecânico, algo até chato, que eu já ouvi falar isso. Mas é porque você ainda não entendeu. É porque você ainda não mergulhou nesse mistério, é o mistério da fé. É algo maravilhoso. E depois de ouvirmos a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, vem o momento da liturgia eucarística. Ali o sacerdote vai preparar o banquete. É Jesus. Ele vai ser oferecido a Deus Pai por nós novamente, para nos resgatar. Digamos assim, se pudéssemos abaixar ali uma tela do mundo espiritual, iríamos ver aquele momento do Calvário novamente acontecendo naquele momento. Jesus sofrendo por nós, Jesus se entregando por nós, Jesus derramando o seu sangue por nós novamente. É uma atualização. É algo que é. Não que foi, mas que é. Porque para Deus não existe tempo. Porque o tempo é uma criatura de Deus. O tempo ele existe para nós. É nós que nos consumimos. Nós que nos consumimos. O tempo nos consome. Mas o tempo não consome Deus e nem Deus consome o tempo. Deus é. Deus é agora. Por isso que a Santa Missa ela é uma atualização, porque ela é agora. É o único Calvário acontecendo novamente. Toda vez que você estiver na Santa Missa, é o único Calvário acontecendo novamente. Novamente. É Jesus se entregando por nós novamente. Olha que lindo que é isso. Olha as chances que temos na nossa caminhada cristã. Que coisa linda. Não podemos perder a Santa Missa, não podemos deixar de ir à missa. Principalmente as missas dominicais. Todas as missas é de um valor imenso. Mas não podemos perder as missas dominicais. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia de festa. É o dia que é feito para nós, é o dia de Deus. É o dia de estarmos com Deus. Ah, mas então não posso fazer nada? Não pode curtir.
Mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Depois vem as outras coisas. Né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será dado em acréscimo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo vos será dado em acréscimo. Tudo aquilo que você pedir a Deus e você colocar ele em primeiro lugar, se for da vontade dele, ele vai te dar tudo por acréscimo. Porque Deus faz isso. Deus é maravilhoso. Então, na liturgia eucarística, é onde Jesus se oferece ao Pai por nós, mas através das mãos do sacerdote, ele é oferecido ao Pai. E junto com esse oferecimento, é ali que nós devemos oferecer as nossas dificuldades, doenças, enfermidades, tribulações, o eu, às vezes a nossa ignorância. É neste momento, em que o corpo de Cristo é elevado ao Pai, ali é elevado os nossos pedidos, a nossa entrega. Esse é o sacrifício. Naquele momento, também temos que nos fazer sacrifício. Entregar como sacrifício, ser oferta também. Começa a vivenciar, irmão e irmã, a missa dessa forma. Se oferecer sacrifício naquele momento que Cristo está sendo oferecido. E repare como as coisas vão começar a mudar na sua vida, no seu caminhar, na sua fé. Aí é quando acaba essa parte da consagração da Eucaristia. Aí vem aquela palavra que eu mencionei tanto no começo do programa. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Que mistério. Que mistério. Precisamos entender este mistério. Aí nós iremos para a comunhão, comungar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Igual diz aqui, né? Aqui no versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 11. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo está voltando. E Ele vai voltar a qualquer momento. Você está preparado para a volta de Cristo? Você acredita que Jesus vai voltar? Eu creio. E ouso em dizer que às vezes fica até ansioso. Às vezes a gente olha esse mundo, como é que está, grandes tragédias acontecendo. Olha aqueles irmãozinhos nossos lá de Brumadinho, né, em Minas. Quantas vidas foram ceifadas. E rezamos também pelas almas desses irmãos, né, que esse programa possa estar também atingindo os corações dos familiares. Que a paz de Cristo esteja sobre a família que vive esse luto. Qual é a importância da missa na sua vida? Que sacrifício que você tem feito na Santa Missa? Como que está a sua família em relação à Santa Missa? Você tem levado os filhos, pai e mãe, à Santa Missa? Tem conversado com os filhos o que é a Santa Missa? Precisamos mudar hábitos. Precisamos deixar de ser mecânicos, mas fazer uma experiência com Deus. Porque Deus é divino. Se seguirmos aqui no versículo 27, vai dizer: portanto,
todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Olha como é sério isso. Vamos ler novamente? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Nós precisamos acreditar, crer que Jesus ele está vivo na Eucaristia. Será que nós estamos comungando o corpo e o sangue de Cristo indignamente? Mas olha o que a palavra fala. Não é o Luciano que está falando, é a palavra que fala. Lá no versículo 27. É muito forte isso. É algo que nos faz refletir. Como tem sido o meu comportamento dentro da Santa Missa? Casa do Pai é a casa do Pai. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. No versículo 28 vai falar que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Olha a importância da Santa Missa. Eu acho que aqui está a resposta desse tema, né? O quanto que nós temos que estar atento à Santa Missa. O quanto que nós precisamos mudar o nosso comportamento dentro da Santa Missa. O quanto que nós temos que olhar para o sacerdote com um olhar diferente, com o olhar da fé, de que ali é o Cristo que está ali celebrando, Ele é o celebrante. O sacerdote é aquele que, assim como eu falei no começo do programa, in persona Cristo, é Cristo falando. Se comungarmos indignamente o corpo e o sangue de Cristo, nós somos culpáveis da morte de Cristo. Olha que coisa. É algo muito sério. Assim como diz no versículo 28, eu vou ler novamente porque é muito forte essa palavra e nos faz refletir, que nos dá a resposta do tema desse programa. Qual a importância da Santa Missa? Talvez aí, em cima dessa pergunta do tema, eu vou fazer como pergunta mesmo. Qual a importância da Santa Missa para você? Talvez aí no seu coração, na sua cabeça agora, está passando várias respostas. Talvez essa pergunta, esse tema, ele está mexendo com você. Está fazendo aí um embaralhado aí no seu coração, na sua mente. Talvez esse tema, essa pergunta, qual a importância da Santa Missa, isso está mexendo com você. E é bom que mexa. É bom, porque isso nos faz sair do comodismo. Eu, quando comecei a aprender a palavra de Deus, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu sempre falei uma coisa. Eu vou até usar essa palavra mesmo, assim, quando eu estava fazendo a teologia, eu falava assim que o Tico tem que perguntar para o Teco. É assim mesmo. É assim que eu estudo a palavra de Deus. Não ficar com dúvida das coisas de Deus. Não estou falando que eu sei tudo, eu não sei nada, viu, irmãos? Não sou expert em teologia, não sou expert em palavra de Deus, não sou expert em Bíblia. Estou aprendendo. Estou aos poucos colocando em prática. Eu costumo dizer assim que nesse tempo de caminhada, não querendo me aparecer, não é isso, mas para trazer, para a gente entender um pouco, nesses 11 anos de processo de conversão, se Deus me chamou a escrever um livro,
da minha conversão, ou do que, de que Deus o que Deus está fazendo na minha vida, eu diria assim para vocês assim, nesse livro, nesses 11 anos, nesse livro, ainda não foi escrito nem a primeira frase. E eu ainda sou o ponto, eu sou o parágrafo, vamos falar assim. Eu ainda sou aquele parágrafo. A primeira frase desse livro da minha vida, talvez nessa conversão, nessa caminhada, ainda ela não está escrita ainda, não está escrita. Mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos, irmãs. Um pouco do que eu tenho aprendido da palavra de Deus tem feito grande diferença na minha vida. Tem feito grande diferença na minha família, nos meus filhos, nos meus planos, nos meus projetos. E na minha fé. E na minha fé. Eu, Luciano, eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no que está escrito aqui. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em acreditar na palavra de Deus, mas acreditam em tantas fofoquinhas de programa, ou fofoquinhas de revista. Basta ler lá e acredita. E a pessoa acha tão difícil acreditar na palavra de Deus. Vou ler novamente esse versículo. Que cada um se examine. Olha o que Paulo fala. No comecinho aqui do versículo ele fala o quê? Lá no 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Olha o que Paulo está transmitindo, o que ele recebeu do Senhor para nós. Então aqui se a gente for ler o texto, ele vai falar que Jesus é a Eucaristia, o verdadeiro pão, a verdadeira bebida. Vamos falar assim? Mas também ele diz o quê? Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Isso aqui nos faz refletir muito, irmão e irmã. Isso aqui nos faz refletir muito. Você acredita que Jesus está presente na Eucaristia? Não seja hipócrita, mas se examine. Examine. Às vezes, nós vamos para a Santa Missa na correria, para cumprir preceito. Engana-se quem faz assim. Você que vai para a Santa Missa para cumprir preceito, você está enganando a si mesmo. Eu costumo dizer assim, toda a missa em que nós participamos, temos que sair mais santo, temos que sair diferente da maneira em que entramos. Temos que tomar posse daquela palavra. Às vezes a palavra ela vem dura. Quantas vezes os discípulos mesmo falavam para Jesus, essa palavra é muito dura de ouvir. E muitas vezes a palavra ela é dura de ouvir mesmo. Às vezes a gente não quer aceitar. Né? Às vezes ali através da homilia do sacerdote, Jesus Cristo falando através dele, explicando, a homilia é uma breve explicação do que Deus está falando na palavra. Mas muitas vezes essa palavra ela cai duro para a gente, mas que nos transforma. A palavra de Deus ela nos transforma. A Santa Missa ela nos santifica. A Santa Missa, entramos nela às vezes sujo do pecado. Às vezes você vai para a missa com mágoa no coração, até emburrado, às vezes com falta de vontade de rezar. E nós temos lá a oportunidade de pedir perdão no ato penitencial. E quando termina aquela missa, você passa por todos aqueles momentos, né, que foi falado aqui, dos ritos iniciais, da liturgia da palavra, onde Deus fala, através das palavras, da liturgia da Eucaristia, que é o momento da consagração, onde a gente eleva junto com Cristo os nossos sofrimentos. Nós somos naquele momento também o próprio sofrimento.
E no final nós recebemos a bênção do sacerdote, a bênção final, que é a bênção do próprio, é o próprio Cristo nos abençoando. Nós entramos sujos e saímos limpos. Olha que coisa linda. E isso que eu estou falando, irmão e irmã, é real. É verdade. Eu vou falar com essas palavras mesmo. Muitas vezes entramos sujos no momento da missa. Mas se a gente abrir o coração, abrir o ouvido, abrir a mente e olhar para o sacerdote, olhar para as palavras com um olhar diferente, nós, se tomarmos posse de cada palavra que é mencionada, que é falado, que é anunciado, a gente sai lá do outro lado, no final da missa, limpo, transparente, com a nossa veste alvejada, branca. A missa faz isso. Ela cura, ela liberta, ela transforma. É isso. Talvez hoje, irmão, irmã, você vai ter, a próxima missa que você for, você vai ter uma missa diferente. Eu creio em nome de Jesus que a próxima missa, eu profetizo isso na sua vida, vai ser a primeira missa que você foi em toda a tua vida. Você nunca ouviu e viu uma missa tão diferente. A missa não se assiste. A missa você tem que participar dela. Eu não gosto dessa palavra, assistir à missa. Não estou falando de assistir à missa na TV, não é isso. Mas lá na igreja, você estando dentro da celebração, nós devemos participar de todo esse momento que está acontecendo naquela hora. Porque nós somos vítimas também. Mas comece a participar da missa. Não ficar sentadinho ali, assistindo, entra num ouvido, sai no outro. Não. Não. Tem que entrar no ouvido, cair no coração e transformar. E transformar. Você vai se apaixonar tanto pela Santa Missa que ela não vai ser mais eterna. Muitas vezes, quando a gente não entende a missa se torna eterna para a gente, né? Parece que não acaba nunca. Não é verdade? Está aqui um que fala aí, eis aqui um que falava isso. Não acabava. A gente fala o sermão, né, do sacerdote. Vamos lá ouvir o sermão do sacerdote. É assim que a gente falava, é assim que eu falava também. Hoje a missa passa para mim assim, ó, no estalar de dedo. A hora que eu vejo, já acabou. Por quê? Por que é gostoso falar isso? Por que é gostoso quando alguém fala assim, nossa, mas já acabou a missa? É porque você está participando. É porque você está absorvendo tudo aquilo que está sendo falado. É porque ali, isso está mexendo com você. Isso está transformando a sua vida. Por isso que passa rápido. É o Cristo. Você está com o Cristo. Eis o mistério da fé. Irmãos e irmãs, é isso. Qual é a importância da Santa Missa? A missa podemos dizer assim, é o céu aqui na terra. O que acontece na Santa Missa é o que vai acontecer conosco no céu. Mas é uma utopia. Agora já, mas ainda não. Abre o coração, abre sua mente. Vem para a missa. Se você ainda não conhece, procura estudar. Hoje está tão fácil. Participa de um grupo de estudo aí da sua comunidade, da sua paróquia. Participa também do grupo de oração. O grupo de oração explica tanta coisa, tantos temas diferentes. Mas estuda, irmão e irmã. Não seja um católico leigo. Não seja um cristão leigo. Às vezes eu vejo irmãozinhos que saem da nossa igreja, mas leigo. Ficou tanto tempo lá, mas não aprendeu, não entendeu. Mas estuda. Não estou julgando, não estou culpando nada. A gente vê. A gente vê.
estuda a palavra de Deus. Assim como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Eu costumo dizer que o homem sem Deus, ele vive. Ele caminha. Ele faz plano e dá certo? Sim, faz planos e dá certo. Mas até um certo ponto. Chega um ponto que ele não consegue mais. Ele vai viver a infelicidade, um vazio. Mas com Deus, nós vamos além. Mais do que imaginamos. E agora, participando da Santa Missa, nós vamos muito mais além. Muito mais além. Assim como eu falava no começo do nosso programa, a Santa Missa é um assunto abrangente, é um assunto de vários caminhos. Às vezes temos que pegar um tema e abordar aquele tema. Mas eu quero ainda, nesse programa Semeando a Palavra, ainda abordar novamente o tema Santa Missa. Trazer um sacerdote, explicar para nós as cores litúrgicas, as vestes, o tempo que a igreja vive. Quantos irmãos que às vezes não entendem o tempo que a igreja está vivendo, né? O que vamos viver daqui a pouco vamos ver o tempo da quaresma. Sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um programa Semeando a Palavra. Espero que em nome de Jesus, este programa pode ter mexido com você. Que faça você buscar a Santa Missa, buscar Jesus Cristo, fazer uma experiência com um Cristo ressuscitado, através da Eucaristia. Jesus, ele está presente na Eucaristia. Corpo e sangue. Quando comungamos do corpo, comungamos do sangue. Quando comungamos do sangue, comungamos do corpo. É a transubstanciação. É a transformação. É as espécies. Pão que se transforma em carne. E o vinho que se transforma em sangue. É interessante isso. Eis o mistério da fé. E eu profetizo e peço a você, irmão, mergulha no mistério dessa fé. E você vai descobrir maravilhas. Repito, e você vai descobrir maravilhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bruna, nós temos pedido de oração, Bruna? Boa noite. Boa noite. Temos sim pedidos de oração. Aqui de Lucelena de Fátima. Ela pediu oração pela saúde de Clarete de Brito, Leandro Rafael, pela sua saúde, pela saúde de sua avó, pela dos seus filhos, de seu marido, e pediu também pela paz do mundo. Esse os pedidos de hoje.
Amém. Amém. Eu quero pegar aqui o crucifixo de Jesus. Por todos esses irmãos que fizeram o seu pedido através da página do programa, mas aqueles pedidos que também estão no seu coração. Eu vi aí que teve pedidos aí pela saúde, né? Olha para a cruz de Cristo, irmão. Irmã, irmão. Neste momento onde você está assistindo o programa, eleva a sua mão direita em direção ao Cristo, à cruz de Cristo. E eu proclamo agora, em nome de Jesus, entrega toda a sua enfermidade, todas as suas dores, à cruz de Cristo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, as portas de emprego que estão fechadas, Senhor, que abrem na vida desses irmãos. Aqueles que estão doentes serão curados em nome de Jesus. Aqueles que estão em desespero, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, derrama sobre eles um bálsamo da sua calma, Senhor. Tende misericórdia, Jesus. Tende misericórdia de cada irmão neste momento, que está com as mãos elevadas em direção à tua cruz, Senhor. Pelas chagas de Cristo, somos curados. Pelas chagas de Cristo, somos salvos. E pela Santa Missa, somos salvos, curados, libertos e nos alimentamos do corpo e sangue de Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, que intercede por todos os filhos, que neste momento, eu creio em nome de Jesus, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Amém. Irmão e irmã, chegamos ao final deste programa. Que Deus os abençoe e até o próximo programa, Semeando a Palavra. Uma boa noite, fiquem com Deus.